No dia 23 de agosto de 2043, todos os telescópios orbitais da Terra captaram algo impossível. Um cometa de 3 quilômetros de diâmetro, atravessando o sistema de Ellade, a 120 anos-luz de distância, mudou de direção, sozinho, sem razão, contrariando todas as leis da física que conhecemos. E então mudou novamente, e novamente, 7 vezes ao todo. E cada mudança o aproximava mais de nós. Alguns chamaram de anomalia gravitacional, outros de falha nos sensores. Mas os cientistas que realmente prestaram atenção perceberam a verdade aterrorizante. Aquilo não era um cometa. Era uma nave. E ela estava vindo para casa. Esta é a história da tripulação da Argus, a primeira nave terráquea enviada para interceptar o objeto que batizamos de Cometa Atlas. Uma missão de exploração que se tornaria um pesadelo de descobertas. Porque algumas portas, uma vez abertas, nunca mais podem ser fechadas. E algumas verdades são tão perturbadoras que mudam para sempre o que significa ser humano. Capitão Dante Soares, brasileiro de 42 anos com cabelo preto grisalho e uma cicatriz atravessando a sobrancelha direita, estava na ponte de comando da Argus há 18 horas seguidas. Seus olhos castanhos cansados não conseguiam se desviar da imagem que flutuava no visor principal. O Cometa Atlas a apenas 40 mil quilômetros de distância, uma massa irregular de rocha escura coberta por gelo que brilhava em azul e branco contra o vazio do espaço. Mas o que o mantinha acordado não era o tamanho do objeto ou sua beleza alienígena. Eram os padrões, linhas perfeitamente retas gravadas na superfície de gelo, estruturas metálicas emergindo como antenas de um inseto cósmico, e aquelas luzes, pequenas, fracas, mas inconfundíveis, pulsando em sequências que não tinham nada de aleatório. Dante passou a mão pela barba por fazer de 3 dias um tique nervoso que sua tripulação já conhecia bem. Lina, me diz que eu não estou louco, ele murmurou para a mulher ao seu lado. A doutora Lina Kovac, xenobióloga croata de 36 anos com cabelo loiro platinado raspado em estilo militar e olhos azuis gelo que pareciam enxergar através das coisas, não tirou o olhar dos dados que fluíam em seu tablet. Sua pele clara tinha pequenas sardas nas bochechas e seus antebraços musculosos, expostos pelas mangas enroladas de seu uniforme científico branco, exibiam tatuagens de sequências de DNA que ela mesma havia projetado. Você não está louco, capitão, ela disse com seu leve sotaque eslavo. Isto não é um cometa, nunca foi. A composição da superfície mostra ligas metálicas que não existem naturalmente no universo. As estruturas que estamos vendo são artificiais. Antenas, sensores, talvez sistemas de propulsão. E essas emissões eletromagnéticas... Ela ampliou um gráfico de ondas no tablet. São padrões de comunicação. Alguém construiu isso. E quem quer que seja, estava tecnologicamente muito, muito à frente de nós. Dante sentiu um arrepio subir por sua coluna. Em seus 20 anos de serviço na frota de exploração terrestre, ele tinha visto coisas estranhas, anomalias gravitacionais, formações rochosas bizarras, até sinais de rádio que pareciam artificiais, mas acabavam sendo pulsares. Mas isto era diferente. Isto era inegável. Isto era primeiro contato. Victor, Dante ativou o comunicador interno. Status dos sistemas de aproximação. A voz rouca e carregada de sotaque russo do engenheiro-chefe Viktor Petrov respondeu imediatamente. O homem de 51 anos, baixo e atarracado como um tanque, com barba grisalha espessa e mãos enormes perpetuamente manchadas de graxa, nunca dormia quando havia trabalho a fazer. Sensores funcionando, mas detectando anomalias gravitacionais ao redor do objeto. É como se ele estivesse distorcendo o espaço local, capitão. Isso não deveria ser possível para a massa desse tamanho. Recomendo extrema cautela. Dante olhou para Lina, que simplesmente assentiu. Entendido, Victor. Prepare a equipe de desembarque. Lina, você tem 2 horas para escolher seu time e se equipar. A cientista já estava se movendo em direção à porta. Já sei quem vou levar.
Marcos para navegação, Aisha para análise tecnológica e Sam como médico de campo. Dante sorriu levemente. Era exatamente a equipe que ele teria escolhido. Então vão e descubram o que diabos é aquilo. 2 horas depois, 4 figuras flutuavam no vácuo do espaço. Pequenos pontos de vida envolvidos em trajes EVA contra a imensidão cósmica. Lina Kovac liderava, seu traje branco com detalhes azuis, refletindo a luz distante das estrelas binárias de Helade. Atrás dela, Marcus Chen, brasileiro de ascendência chinesa, 32 anos, cabelo preto espetado e uma covinha no queixo quando sorria, pilotava com a precisão de quem nascera para o espaço. Seu traje preto com detalhes laranjas praticamente dançando entre os outros, enquanto checava trajetórias. Ao lado dele, Aisha Okonkwo, a linguista e especialista em tecnologia alienígena nigeriana de 29 anos, mantinha os olhos castanhos escuros fixos no tablet preso ao antebraço de seu traje branco e azul, seu cabelo crespo em fade feminino, oculto pelo capacete, mas sua concentração visível mesmo através do visor. Fechando o grupo, Samuel Torres, o médico mexicano de 45 anos, com bigode espesso e olhos gentis atrás de óculos que ele insistia em usar, carregava uma mochila médica que parecia pesar toneladas, mas flutuava sem esforço no vácuo. Seu traje cinza com a cruz vermelha destacando-se contra a escuridão. Distância, 5.000 metros e diminuindo. Marcos anunciou, sua voz chegando clara pelo rádio. Gravidade local aumentando. Sintam isso? E eles sentiram. Uma leve, mas crescente sensação de peso, como se o cometa, a nave, Lina se corrigiu mentalmente, estivesse os puxando. Victor estava certo sobre o campo gravitacional. Mantenham formação, Lina ordenou. Aisha, está captando algo? A nigeriana ajustou as configurações do tablet. Múltiplas fontes de energia em baixa atividade. É como se a nave estivesse em modo de espera. Mas há um ponto central onde a energia é mais concentrada. Centro-sul do objeto. Aproximadamente 2 quilômetros da nossa posição atual de aproximação. Sam, sempre o pragmático, perguntou o que todos estavam pensando. E se ela acordar? Se perceberem que estamos aqui? Silêncio por um momento. Então Lina respondeu com a honestidade brutal que era sua marca registrada. Então esperamos que eles sejam amigáveis. A superfície do cometa estava agora a apenas 100 metros. De perto, era ainda mais perturbador. O que parecia gelo de longe era, na verdade, um material cristalino translúcido que brilhava com luz própria. As estruturas metálicas que emergiam não eram antenas aleatórias. Eram dispositivos complexos, articulados, alguns dos quais pareciam rastrear o movimento da equipe com a precisão de olhos mecânicos. E aquelas linhas geométricas na superfície não eram apenas decoração. Eram circuitos, trilhas de energia que pulsavam em padrões hipnóticos, como veias de um organismo vivo feito de tecnologia e pedra. Meu Deus, Marcos sussurrou. É lindo e aterrorizante. Aisha estava quase em transe, seu tablet esquecido, enquanto ela absorvia cada detalhe. Isso não é apenas uma nave. É uma obra de arte. Quem quer que construiu isso não pensava como nós. A forma como integraram orgânico e mecânico, função e estética. Aisha, foco. Lina a trouxe de volta. Onde é o ponto de entrada? A linguista piscou voltando ao tablet. Ali, estrutura circular a 30 metros à nossa esquerda. Parece uma escotilha, mas não há controles visíveis. Eles se moveram em uníssono. 4 exploradores aproximando-se do primeiro contato real da humanidade com inteligência alienígena. E quando chegaram à escotilha, quando Lina estendeu a mão enluvada para tocar a superfície metálica suave e fria, algo aconteceu. As luzes ao redor da porta pulsaram mais rápido. Os circuitos na superfície brilharam intensamente. E então, com um som que eles não deveriam poder ouvir no vácuo, mas ouviram de alguma forma, um som profundo, ressonante, antigo, a escotilha começou a se abrir. E do interior veio não escuridão, mas luz. Luz azul, pulsante, hipnótica. E algo mais. Um som. Não nos ouvidos, mas nas mentes. Uma voz.
Ou talvez muitas vozes sobrepostas ecoando através de milênios. Bem-vindos, filhos da Terra, esperávamos por vocês. Por um momento eterno, ninguém se moveu. 4 humanos flutuando no vácuo do espaço, olhando para uma escotilha aberta em uma nave alienígena que acabara de falar com eles. Não em português ou inglês ou qualquer idioma terrestre, mas diretamente em suas mentes, contornando linguagem completamente. Lina foi a primeira a recuperar a composição, cientista até a medula. Vocês estão ouvindo isso? Ela perguntou, embora já soubesse a resposta pelas expressões chocadas que via através dos visores dos companheiros. Marcos riu nervosamente. Se por isso você quer dizer vozes alienígenas na minha cabeça, me dando boas-vindas, então sim, estou ouvindo. Sam fez o sinal da cruz, mesmo dentro do traje espacial. Deus meu, isto é real. Isto está realmente acontecendo. Raisha já estava digitando freneticamente em seu tablet. A voz não é sonora. É algum tipo de transmissão neural direta, provavelmente usando as mesmas frequências eletromagnéticas que detectamos antes. Eles estão literalmente falando com nossos cérebros. Antes que Lina pudesse responder, a voz retornou, e desta vez havia algo nela. Não exatamente emoção, mas talvez urgência? Não há tempo para medo. O que vocês chamam de Atlas não é nave de exploração. É arca. É aviso. É tumba. Entramos em seu sistema porque vocês precisam saber. Precisam entender antes que seja tarde demais. Lina ativou o canal direto com a Argus. Dante, você está captando isso? A voz tensa do capitão respondeu imediatamente. Cada palavra, Lina. E não é só vocês. A transmissão está atingindo a nave inteira. Victor está tendo um ataque tentando entender como eles estão fazendo isso. A luz azul da escotilha pulsou mais intensamente, quase convidativa. Lina tomou a decisão que mudaria tudo. Estamos entrando. Negativo, Dante gritou. Lina, você não sabe o que tem lá dentro. Exatamente por isso precisamos entrar, capitão. Eles não estão nos atacando. Estão nos convidando. E disseram algo sobre um aviso. Se há uma ameaça que justifique atravessar 120 anos-luz para nos alertar, precisamos saber. Silêncio do outro lado. Então, relutantemente. 15 minutos, doutora Kovac. Você tem 15 minutos de exploração. Ao primeiro sinal de hostilidade, saiam imediatamente. Entendido. Lina olhou para sua equipe. Alguém quer ficar? 3 cabeças balançaram negativamente. Marcos até sorriu através do visor. E perder a chance de ser o primeiro humano dentro de uma nave alienígena? Nem morto, Doc. Com isso decidido, eles cruzaram o limiar. A transição foi instantânea e desorientadora. Um momento estavam no vácuo sem som. O seguinte, estavam em um corredor inundado de gravidade artificial atmosfera. Os sensores dos trajes confirmaram ar respirável, surpreendentemente similar ao terrestre. E aquela luz azul onipresente, que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo, sem fonte visível. As paredes não eram metálicas como esperavam, mas algum tipo de material cristalino que fluía e mudava sutilmente, como água congelada em movimento perpétuo. E cobrindo cada centímetro das superfícies estavam símbolos, não escritos, mas flutuando ligeiramente acima das paredes, hologramas tridimensionais que se moviam e se reorganizavam enquanto os observavam. Por favor, removam seus capacetes, a voz mental disse. O ar é seguro, e há muito a mostrar, muito a explicar, e muito, muito pouco tempo. Contra todos os protocolos, contra toda a lógica, mas movida por uma curiosidade que definia sua existência como cientista, Lina destravou seu capacete. O ar que tocou seu rosto pela primeira vez era fresco, levemente frio, e tinha um cheiro que ela não conseguia identificar, algo como ozônio misturado com flores que nunca existiram na Terra. Os outros seguiram seu exemplo, e quando o último capacete foi removido, os símbolos nas paredes explodiram em atividade. Imagens começaram a se formar no ar ao redor deles. Não hologramas, mas algo mais real, mais imersivo. Eles se viram rodeados por visões de mundos distantes,
civilizações alienígenas em seu auge, tecnologias que desafiavam compreensão. E então, lentamente, terrivelmente, viram essas civilizações caírem. Não por guerra, não por doença, mas por algo pior. Algo que vinha do vazio entre as estrelas. Algo que estava vindo para a Terra. E o Atlas não era uma nave de exploração, nem um primeiro contato amigável. Era um último aviso desesperado de uma civilização há muito morta, enviado através das estrelas na esperança de que talvez, apenas talvez, a próxima raça fosse esperta o suficiente para sobreviver ao que eles não conseguiram.